A Grande Guerra do Norte, embora concluída há mais de 3 séculos, jamais se extinguiu na memória dos povos que a viveram. Suas batalhas e seus protagonistas continuaram a ecoar na consciência europeia como símbolos de glória, sofrimento e transformação. Não foi apenas uma guerra de exércitos, foi um rito de passagem entre 2 mundos: o barroco do heroísmo dinástico e o iluminismo da razão política. Na Suécia, a lembrança da guerra foi, durante gerações, envolta em véus de orgulho e melancolia. A derrota não apagou o fascínio de Karl XII, ao contrário, transformou-o em mito. O rei que jamais se rendeu converteu-se em paradigma de virtude estoica, em mártir da monarquia absoluta e da honra nacional. A imagem do Leão do Norte passou a habitar a fronteira entre história e epopeia. Na literatura romântica do século XIX, sobretudo em Jesaja Stegner e Franz Hedberg, Karl XII ressurgiu como figura quase homérica, um Aquiles escandinavo cuja queda simbolizava o preço da glória e da fidelidade a um ideal. A historiografia sueca oscilou entre a veneração e o exame crítico. Os cronistas do século XVIII, como Gustav Adolfeld, exaltavam o rei como herói divinamente inspirado. Já os pensadores do século XIX, influenciados pelo racionalismo alemão, viam nele um anacronismo trágico, um guerreiro medieval perdido em tempos modernos. No século XX, a figura de Karl XII foi reinterpretada à luz da política nacionalista. Alguns o invocaram como símbolo de força e independência, outros como advertência contra fanatismo e híbris. Assim, o monarca morto em Fredriksten tornou-se espelho de cada época, ora herói, ora fantasma. A memória sueca, ao longo do tempo, transformou a derrota em pedagogia moral. A guerra deixou de ser apenas catástrofe para tornar-se lição, a demonstração de que o poder sem prudência conduz ao abismo. Essa leitura moralizante preparou o terreno para a Suécia pacífica e parlamentar que emergiria nos séculos posteriores. Já na Rússia, a memória da guerra assumiu um sentido oposto. Ali, Poltava não era tragédia, mas aurora. O triunfo de Piotr I marcou o nascimento de uma nova consciência nacional, em que a grandeza do Estado justificava os sacrifícios da modernização. O Tsar tornava-se o arquiteto de uma Rússia europeia e autocrática. As crônicas petersburguenses narravam a guerra como epopeia de regeneração. Narva, outrora vergonha, transformava-se em prelúdio da glória. Poltava era o gênesis da Rússia moderna, o momento em que o país, através do fogo e do sangue, conquistava o direito de sentar-se entre as potências civilizadas. O mito de Piotr I, consolidado por autores como Vasily Tatishev e Mikhail Lomonosov, fundia o estadista e o guerreiro numa figura semidivina. Na narrativa imperial, a vitória sobre a Suécia simbolizava a vitória da razão técnica sobre o heroísmo individual, da disciplina sobre o ímpeto. Era o triunfo do Estado sobre o mito. No século XIX, quando o Império Tsarista buscava legitimar sua expansão, a memória da guerra foi reavivada como prova de destino histórico. Poetas como Alexandre Pushkin e historiadores como Nikolai Karamzin celebraram Poltava como o batismo do Império. A Rússia projetava-se como herdeira legítima da missão civilizadora europeia. Assim, o mesmo conflito que para os suecos fora um luto nacional, para os russos tornou-se mito fundacional. Entre ambos, erguia-se o espelho da história, refletindo não apenas os fatos, mas as almas coletivas. No contexto mais amplo do norte europeu, a guerra redefiniu identidades. A Dinamarca reencontrou na paz o caminho da estabilidade. A Polônia, dilacerada, marchava para sua lenta extinção política. E o Báltico tornou-se espaço de memória compartilhada, em que o mar guardava lembranças de glória e naufrágio. O papel da guerra na formação da identidade nórdica moderna foi paradoxal. Ao destruir a hegemonia sueca, ela uniu os povos escandinavos num destino comum, o da moderação, da neutralidade e da civilidade. O heroísmo bélico cedeu lugar ao heroísmo moral, o da contenção e da diplomacia. A historiografia europeia, desde o século XVIII,
tratou o conflito como fenômeno liminar entre duas eras. Charles-Louis de Secondat, Barão de Labrède e de Montesquieu, e François-Marie Arouet viram nele o epílogo do absolutismo nórdico. Edward Gibbon, um exemplo do fim das guerras confessionais. Já no século XIX, Leopold von Ranke e seus discípulos o interpretaram como prenúncio da modernidade estatal. No século XX, a abordagem tornou-se mais científica e menos épica. Historiadores militares como Robert Frost e Jeremy Black examinaram a guerra sob a ótica das finanças, da logística e da diplomacia. O mito cedeu lugar ao método, a lenda à estatística. Mas sob as cifras ainda pulsava a poesia da ruína. No século XXI, a guerra é revisitada como fenômeno civilizacional. Pesquisadores escandinavos e russos a estudam não apenas por suas batalhas, mas por seu papel simbólico, o de ponte entre o mundo barroco e o racionalismo emergente. É nesse ponto que a história reencontra a filosofia. De fato, a Grande Guerra do Norte foi mais do que o colapso de um império, foi a agonia de uma visão de mundo. O século XVII, com seus reis-soldados e suas certezas teológicas, findava no campo de Poltava. Dali emergia o século XVIII, com seus engenheiros, diplomatas e filósofos. O contraste entre Karl XII e Piotr I exprime em forma humana a transição entre dois paradigmas, o do cavaleiro e o do construtor. O primeiro encarna o heroísmo aristocrático, o segundo, a racionalidade técnica. Entre ambos, o espírito europeu escolheu seu futuro. Assim, o conflito também foi metáfora da passagem do barroco ao iluminismo político, do esplendor trágico à ordem racional. As coroas perderam o brilho, as constituições começaram a nascer. A espada cedia à pena, o mito à razão. Todavia, a história não destrói inteiramente a lenda. Karl XII e Piotr I continuam a habitar o imaginário europeu, não como homens, mas como arquétipos, o herói e o reformador, o mártir e o legislador. Cada geração reencontra neles o reflexo de suas próprias esperanças e temores. E assim se encerra o ciclo da Grande Guerra do Norte, não como episódio isolado, mas como espelho da condição humana. Em suas vitórias e desastres, o norte europeu aprendeu a medida da glória e o preço da ambição. Das suas cinzas, ergueu-se não apenas uma nova geopolítica, mas uma nova consciência, aquela em que o homem, ao contemplar a história, reconhece nela o drama eterno de sua própria alma.